concurso. Eu queria fazer algum concurso, já era concursado, na verdade, trabalhava no TJ. Fiz um concurso lá para analista. Eu passei, fui nomeado para analista, mas eu já estava como delegado e não assumi. Mas eu fiz alguns concursos, alguns concursos, mas o que eu queria, na verdade, era passar em um concurso aqui na minha cidade, porque eu sempre gostei daqui, minha família toda é daqui, e eu, assim, acho que João Pessoa oferece uma qualidade de vida muito boa para a gente poder, quem tem uma estabilidade, viver aqui. É tanto que muitas pessoas que moram em outros estados, quando se aposentam, querem As pessoas vir estão para cada dia cá. mais descobrindo isso aí, né? Então, aí, quando Segredo de eu, João Pessoa. fazendo concurso público, eu fiz o concurso para delegado, foi em 2008, 2009, recém-formado. Aí passei, Foi aquele que passou uns 6 anos para ser nomeado lá? foi Foi esse. esse aí? E eu não sofri esse serviço, porque eu Eu passei lembro que foi logo. Eu fiz para João Pessoa, foi regionalizado o concurso, e eu fiquei, acho que foi em segundo lugar aqui. Aí eu fui chamado logo para a Cadepol, e assim que eu terminei o curso, foi no final de março de 2010, o então governador Ricardo Coutinho nomeou a primeira teve leva. aquele moído da cassação de Cássio, aí depois Isso. Maranhão entrou, aí ficou pedindo, aí muita gente não foi nomeada, aí pediram para Ricardo Coutinho nomeado. O concurso passou por 3 gestões. Começou com o edital no governo Cássio. O Cássio foi cassado pelo TRE, depois pelo TSE. O Maranhão assumiu 1 ano e 2 meses, aquele governo tampão, se candidatou à reeleição e perdeu para Ricardo Coutinho. Exato. E o concurso começou com Cássio, passou para o Maranhão e terminou com o Ricardo Coutinho. E aí demorou muito as nomeações. Quem teve sorte de ser Teve nomeado várias manifestações, eu lembro disso aí. logo, mas foi muito, muito no tempo, assim. Teve gente que foi nomeado em 2014, 3 anos depois de ter feito o curso de formação na Cadepol. Eu mesmo, em 2014, já era professor da Cadepol e dei aula para os candidatos do concurso que eu mesmo fiz. Impressionante, né? Você vê como. Como Então, o serviço público carece, de É, fato, de recursos humanos, né? e é impressionante também uma verdadeira injustiça o tempo que esse pessoal passou aguardando, né? Perde, Henrique, o próprio curso, porque quando você se prepara num curso de formação, a ideia é que você saia dali e entre imediatamente no serviço público, porque o conhecimento que você adquiriu já vai ser implementado na prática. Na verdade, isso é o que vem ocorrendo agora. Hoje, eu estou como diretor de ensino da Cadepol e terminamos uma turma do curso de formação agora no ano 2023, eu fui o coordenador desse curso. O governador, na solenidade de formatura, nomeou os 485 formandos. Olha aí, olha. De imediato. Isso é o certo, né? Na segunda turma, que foi concluída no final do ano passado, 2024, o governador não nomeou de imediato, mas colocou 2 datas, 1 mês depois, 2 meses depois, e nomeou 427 policiais civis. E começaremos em breve, agora em 2025, a terceira turma desse concurso, que é o maior concurso da história da Polícia Civil, para 1.400 vagas. E a expectativa é que ocorra a conclusão do curso e a nomeação dos Isso é muito massa. aprovados. Isso é muito importante, mostra uma evolução da instituição e da respeito, né? do próprio respeito da administração pública com Claro que são épocas diferentes, não sei como estavam as finanças do Estado em outra hora, Claro. mas não estou aqui para fazer julgamento político de ninguém, mas essa forma como um concurso é planejado, executado e os aprovados são nomeados logo após a conclusão das etapas do concurso, ele é muito producente para a administração, porque quem é nomeado já vai passar a trabalhar, vai colocar os conhecimentos adquiridos na prática e principalmente numa atuação, João Gabriel, policial, que exige o quê? Não é somente um servidor público comum, ele precisa ter um esmero no uso de arma de fogo, de abordagens, na investigação que exige uma capacidade analítica muito mais complexa, então é um cargo que exige muito de quem está nele. Então, o conhecimento adquirido na academia de polícia, ele quando é imediatamente colocado em execução após a nomeação do servidor, ele repercute muito mais em resultados para a sociedade. Temos a prova disso estatisticamente. A nomeação que ocorreu da primeira leva do concurso, agora último da Polícia Civil, já elevou a estatística de esclarecimento de crimes na Paraíba. Isso é documentado nas estatísticas da Delegacia Geral da Polícia Civil. Olha como a sociedade ganhou, né? O doutor André Rabelo, que é o delegado-geral da Polícia Civil, ele sempre menciona isso nas entrevistas que fala, que essas turmas que entraram agora estão entrando, obviamente, com uma capacidade muito significativa de conhecimento. A academia vem preparando bem essa nova leva de concursados e o governo nomeia logo em seguida, trazendo
efetivamente uma execução daquele conhecimento adquirido no curso de formação para a sociedade. Porque quem ganha com isso não é o diretor da academia, o delegado-geral da Polícia Civil, não, quem ganha é a sociedade. Pedro, Que vê aproveitando, serviço aproveitando essa questão de educação e de estrutura de ensino e, de fato, da Polícia Civil e da segurança pública, vamos dizer assim. Tem uma tese que está sendo levantada hoje, que é a questão da segurança pública está enfrentando uma crise a nível nacional, né? E o governo federal está propondo aí uma unificação aí de polícias, enfim, tá? O Ministério da Saúde, da Justiça está tentando propor algumas coisas em comum acordo com alguns governadores e outros estão ficando meio que em conflito ali de chegar a um denominador comum. Em relação a essa unificação, a centralização de alguns pontos das polícias de todos os estados para nacionalizar meio assim a polícia. Qual a tua opinião em relação a isso? O problema, João Gabriel, da segurança pública é algo absolutamente complexo e que muitas vezes se busca a solução de problemas de alta complexidade em como se uma solução mágica oriunda de uma lei ou de uma alteração de legislação fosse trazer a solução de um problema dessa magnitude. O problema da segurança pública, ele é um problema que passa por vários segmentos. Ele começa desde um problema de ausência de políticas públicas anteriores para a criança, para o adolescente, a falta de investimento em educação, em esportes, que gera um ambiente propício à criminalidade, o acesso facilitado a drogas, por exemplo, e a possibilidade de organizações criminosas se desenvolverem da forma como hoje estão. Então gera um problema que eu escuto de alguns colegas delegados antigos que dizem, não, mas na minha época não tinha nada disso. Não podemos comparar a realidade da segurança pública da sociedade na década de 70, 80 com 2025. Naquela época não existia crack. Naquela época não existia PCC, Comando Vermelho. Talvez existisse um embrião do Comando Vermelho na época. Final da década de 70, início da década de 80. Mas não o que temos hoje. Então a segurança pública, quando se traz o tema à tona, já respondendo sua pergunta, em discutir o problema de forma séria, é algo positivo. Só que, na minha concepção, não é a, vamos dizer, unificação de instituições, redistribuição de atribuições que vai resolver o problema. O que nós precisamos é de investimento em tecnologia, em investigação, em uma troca de informações entre as instituições que compõem o sistema de segurança pública, seja no patrulhamento ostensivo, polícia militar, polícia rodoviária, guardas municipais, seja a polícia investigativa, polícia civil, polícia federal, sistema penitenciário, Ministério Público, Poder Judiciário, para que ocorra uma solução inteligente do problema. Nós tivemos exemplos no país, como no Rio de Janeiro, de gastos bilionários com intervenções na segurança pública, que não resultaram em absolutamente nada em termos de resolução, de avanço. Lembram da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro? Ali foram gastos bilhões de reais naquela intervenção. Qual foi o resultado? Nada. Se a gente olhar lá agora, se brincar, tá pior do que estava. E só para contextualizar, o interventor federal na época foi o Braga Neto, que foi agora candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Né? Isso, exato. Então, muitas vezes o problema da segurança pública ele é simplificado. Chega muitas vezes um oportunista, seja midiático ou político, que diz, o problema tem que ser pau no bandido, tem que ser cadeia, prisão perpétua, tem que ser castração química ou algo dessa natureza que não vai representar uma solução para o problema da segurança pública. O problema da segurança pública, ele precisa ser discutido, na minha opinião, e aqui eu estou falando, até me despindo um pouco de delegado, como um professor estudioso da temática, de forma complexa, aprofundada, envolvendo os 3 entes federativos, município, estado, União, todas as forças, buscando investir em tecnologia, inteligência, troca de informações, modernização das polícias. E o que falta para isso? Seria o quê? Vontade política? Em grande parte, sim. As polícias civis nos estados, felizmente de um tempo para cá vem melhorando isso, elas eram absolutamente depauperadas. As delegacias praticamente eram depósitos de papéis. Investigações praticamente não existia. Então, se o poder público ele não investir em tecnologia,
ele não investir em qualificação profissional do servidor, em valorização do efetivo de recursos humanos, esse problema da segurança ele vai existir ad eterno. Por quê? Porque é preciso se discutir a questão, não é de imediato, como eu falei aqui, não, vamos fazer uma intervenção porque o problema está gigantesco. Você mágica. Vai fazer uma intervenção como se fosse um sangramento, você vai estancar aquele sangramento ali naquele momento. Só que a causa do problema ele vai continuar existindo. E qual é a causa do problema hoje? Isso é um tema muito complexo, a gente tem como resumir aqui em poucos minutos. É o quê? Alta capacidade financeira de organizações criminosas, envolvimento de agentes públicos, claro que uma minoria, mas com a corrupção nessa área. Degradação de ambientes urbanos que facilita a existência de poderes paralelos. E o estado do Rio de Janeiro ele sofre um problema muito grande por causa disso. Isso era meio que localizado em algumas áreas do país, e hoje em dia parece que se espalhou, né? Essa questão dessa organização de fato ali da. Sim, aqui na Paraíba, quando eu dou aula na academia, e até em instituições de ensino superior, eu digo, a Paraíba é um local onde a polícia, Henrique, ela entra em qualquer local. Se tiver tendo um ataque numa comunidade, em algum local, a polícia só organiza seu efetivo, claro, para poder entrar. Não existe uma mega operação, como, por exemplo, ocorre no Rio de Janeiro, em que para a polícia civil entrar no local tem que estar com blindado, com helicóptero blindado, montar uma operação com 500, 600 homens para poder entrar naquele espaço. Às vezes pedir apoio das Forças Armadas, é impressionante. Exatamente. Isso. A Paraíba... A Rodoviária Federal começou a fazer a operação também. A Paraíba, ela é... Claro, tem muitos problemas a serem avançados e superados, mas é uma ilha de segurança ainda. E a gente tem que trabalhar para que situações que ocorreram em outros estados da federação não migrem para cá. E você, para combater organizações criminosas, você tem que combater na origem, quando ela está se estruturando. Eu estava vendo um documentário na HBO sobre a origem do PCC. Talvez na década de 90 tenha até um comentário de uma desembargadora Ivana, do TJ de São Paulo, e da promotor Lincoln Gaquia, que mostra que se o PCC tivesse sido combatido em sua origem, de forma eficaz e efetiva, não teria se estruturado e virado o que hoje é praticamente um nível de máfia. Então, segurança pública, para tentar resumir essa pergunta tão... parabenizo sua pergunta, mas tão complexa, só se faz com investimento. Investimento em inteligência, investimento em investigação, investimento em qualificação do efetivo, estrutura e condições materiais. E tudo isso acompanhado de políticas públicas anteriores, que evitem que nós fabriquemos criminosos. E aqui não é romantismo social, dizer, não, está justificando porque o cara virou um bandido. Não. Mas, obviamente, eu trabalhei lá pra fonte, né? em Bahia durante 5 anos, uma cidade que não tem saneamento básico, investimento em educação. A criança vai para o colégio de 7 da manhã, sai de 8h30 porque não tem aula, fica o dia todo lá os pais trabalhando, num ambiente depauperado, totalmente dominado por pessoas sob efeito de drogas, ou enfim. Uma criança dessa, a chance dela se tornar um marginal é muito grande. É a ausência do Estado. A ausência do Estado possibilita o surgimento de instituições paralelas que desafiam o próprio Estado em última instância. Sabe como se diz? Não, você vai continuar. Tá. Só para um comentário sobre o que ele comentou agora. Quando o Estado não participa, o poder paralelo ele abraça. Não existe vácuo de poder, né? Exatamente. Sempre é ocupação do espaço. Exatamente. Se o Estado está ali ausente, aí Estado, ente federativo, né, enquanto o governo federal, governo do Estado e prefeitura não abraça, o que é que vai acontecer? O poder vai dizer, ô Joãozinho, vamos agora atacar? Essa explicação foi muito importante, né? Porque é um debate macro, mas que todo mundo está vendo aqui dentro, né? Todo e a debate pagando um preço caro por isso. Porque o cidadão comum, ele quer fazer o quê? Ele quer ir trabalhar e não ser assaltado na parada de ônibus. E ele tem o direito de exigir isso do governo. O pai, ele quer ver a filha dele poder ir para uma praça, andar de bicicleta, brincar, sem correr risco de levar uma bala perdida. O cidadão tem o direito de exigir isso do Estado. Vou contar um episódio. O podcast é isso. A gente até não utilizar tanto o nosso convidado. Vou falar uma coisa interessante. Eu estou namorando uma menina de Campina Grande. Aí ela comigo aqui e tal. Aí ela estranhou. Eu passei numa determinada área da cidade, ali as pessoas, e cheia as partes de farmácia. Eu disse, homem, eu vou parar em farmácia aqui. 10 horas da noite, um perigo desse? Parei, não.
Aí ela disse, oxe, por que tu não parou? Tu não dissesse que ia comprar teu remédio? Eu disse, oxe, eu vou arriscar para parar longe de levar uma Mas butada? não era Tadala, não, né? Não era Tadala, Era não. do da Remédio uso diabetes, né? contínuo. Do diabetes. Entendeu? Uso contínuo, entendeu? Tá certo. Você que gosta de perguntas sobre Tadala, né? Viralizou aqui com o sexual. Foi mesmo. Foi, viralizou. Até essa pergunta ficou até na retrospectiva do NinjaCast, né? Desde hoje que você tá pegando, mas agora que responde mesmo. Vá, diga. Mas teve essa situação É. que, assim, você anda na É cidade verdade. com É medo. verdade. Você anda precavido. Você evitar parar no lugar. Você dizer, meu amigo, se eu parar aqui, o cara pode me abordar, dar uma butada. É impressionante. Não é que aquela área é mais perigosa do que a outra. É você dizer assim, eu posso parar num lugar seguro, ali no Bancários. Você passa ali perto ali do Shopping Sul. Ali tudo escuro. Aquela farmácia ali, até assinar o nome, apaga em menos. O cara olha ali, tá tudo ocupado. O cara vai parar ali, lá na frente, depois do supermercado, É não aquele vai. negócio. Eu tenho a Pra sensação que, justamente, João Pessoa, desse hype que tá turístico, junto com a Cabedelo, Paraíba, grande região metropolitana de João Pessoa, tá sendo reconhecida assim como um lugar bacana de se viver, né? Inclusive a criminalidade. Tá achando bom. Essa prosperidade que João Pessoa está trazendo para as pessoas tá encantando os olhos, inclusive, das facções. Que aqui a gente não tinha essa guerra entre facções do jeito que a gente está vendo hoje, né? Aqui, apesar de ter algumas facções que eram conhecidas ali, Estados Unidos, Al-Qaeda, eles tinham uma briga entre eles ali, mas não era no nível que está tendo hoje. De uma área querendo dominar a outra ali, matando muita gente. Você citou Bahia, é isso que eu queria emendar aqui. Fica à vontade. Como é que você vê a situação hoje de Bahia ali? Que de fato, tivemos um período que teve esse ápice ali de criminalidade, depois teve uma redução, não sei se você estava trabalhando lá nessa época, e agora voltou a ebulição aqui, a segurança pública, ao redor de João Pessoa. Cabedelo está com problema também, fica aqui Santa Rita e Bahia também ali, de uma forma ou outra, com muito homicídio, com muita morte, A droga assalto, comendo no droga centro. comendo no Vamos falar, centro. a droga. Inclusive, só para contextualizar aqui também, um mafioso italiano foi preso aqui no Litoral Sul. O que é tão bom vir para Paraíba aqui? Por que os criminosos estão querendo vir para cá? Eu vou responder essa questão, mas antes, Henrique falou uma coisa muito interessante, que é a sensação de segurança. Como psicologicamente a pessoa se sente melhor quando está num local que não percebe um risco de ser a qualquer momento vítima de um crime. Exatamente. Muitas pessoas que vão para fora do Brasil, passam algum tempo fora, dizem como é tão bom andar na rua sem ficar com medo de ser assaltado, de ocorrer um ilícito. Então, a sensação de segurança, às vezes, ela é mais importante do que a própria segurança. Porque você está num local seguro, mas acha que não está. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para responder a tua pergunta. No Rio de Janeiro, uma vez eu estava caminhando em Copacabana, peguei uma bicicleta depois para sair ali de Copacabana para Ipanema e chegar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Fiz esse percurso, retornei. Aí, quando eu cheguei no hotel, depois, à noite, peguei um táxi. Aí fui conversando com o taxista e perguntei: rapaz, o Rio de Janeiro é muito violento, né? Como é perigoso andar de bicicleta por aqui? Ele disse assim: doutor, você está no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Aqui não tem tiroteio nem assalto, não, aqui. Hora nobre. Agora, ele até fez uma diferença. Você está no Rio. Agora, se você for para o de Janeiro, A batida é pesada. aí a batida é pesada. Mas assim, o que é que eu estou dando esse exemplo, me lembrei agora, por quê? Porque eu, como um paraibano que estava lá no Rio de Janeiro, nesse momento, lá como turista, eu estava me sentindo inseguro de estar caminhando, andando de bicicleta na região de Ipanema, Leblon e Copacabana. Por quê? Por causa da fama do Rio de Janeiro. Entendeu? E, na verdade, o índice de criminalidade naquela região é mínimo. Claro que sempre vai existir um crime, um roubo, um assalto, vai ter, mas muito pequeno. E esse taxista, na humildade dele, na simplicidade dele, me deu uma lição dizendo o quê? A divisão do crime na cidade ocorre predominantemente a violência nas áreas periféricas. Então é muito ruim você chegar no local e ficar com essa sensação de insegurança. Muitas vezes uma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro paga um preço muito alto porque as pessoas deixam de ir para lá com medo de violência.